Bom dia, pessoal! Boa tarde ou boa noite. Vamos para o nosso 27º dia e hoje nós vamos aprender como derrotar a tentação. Ontem a gente falou muito sobre essa tentação, né? E acredito que hoje o livro ele traz uma continuação mesmo, né? Desse assunto. Porque também se a gente para entender, é algo bem extenso, né? Falar sobre a tentação. Porque é algo que a gente passa diariamente, é uma coisa que tá, queira ou não, na nossa vida. E olha o que ele fala aqui. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, que os rapazes muitas vezes têm. Mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o coração puro. Timóteo capítulo 2, versículo 22. Olha esse, Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha isso que ele já fala aqui, que para mim esse versículo aqui ele traz muito de confia, né? Confia, deixa esses pensamentos ruins, pesados, energeticamente aí para trás e confia porque Deus está contigo. E se Ele está contigo, você está seguro, você está protegida, você está em paz, você tá bem, mas você precisa confiar que Ele tá com você, porque senão a gente entrega a esses pensamentos ruins, malignos, e a gente cai na tentação. Olha o que ele fala aqui, sempre há uma saída. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que Ele colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Gente, é muito interessante porque aqui ele coloca dentro de você para lidar com a situação. O que é o dentro? As coisas que a gente quer ver aqui fora, os resultados, uma vida feliz, uma vida com amor, uma vida com alegria, a gente só vai viver isso aqui fora quando a gente olhar para dentro, né? Por quê? Porque tudo começa dentro da gente. Desde um pensamento, ó lá, se um pensamento negativo veio, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai acreditar nesse pensamento, vai cair na tentação e vai virar aquele horror na nossa vida, ou a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para dentro, a gente vai entender o que a gente está sentindo, e se a gente vê que é uma coisa pesada, a gente envia isso para a luz, mas a gente acolhe o que a gente sente. Sem julgar, sem criticar, sem, se envolver com aquela coisa ruim. Porque ele fala aqui, ó, redirecione sua atenção para outra coisa. Pode lhe surpreender, mas em nenhuma parte da Bíblia há orientação para resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais tarde. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, porque resistir a um pensamento não funciona. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a situação. Aí é que ele explica, né? Porque, por exemplo, se você tudo que a gente foca, gente, expande. Pensa nisso. Tudo que a gente foca, expande. Então, se você é uma pessoa que foca em coisas negativas, coisas que vão vir para sua vida. Tudo que a gente foca vai ampliando dentro de nós. Aí aqui ele dá até uns exemplos, né? Por exemplo, você ganha ou perde a batalha contra o pecado na mente. O que prende sua atenção prenderá você. Foi por isso que Jó falou: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. O que ele quer dizer? Que
quando ele estava ali olhando para as moças e ele não queria olhar, ele não deu um motivo, então ele parou de ficar olhando. Aí olha aqui, ó. Já assistiu a alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando agora mesmo quando lê isso. Esse é o poder da sugestão. Naturalmente nos movemos para onde dirigimos a atenção. Então, se eu ficar falar de bocejar, eu já estou ficando com vontade de bocejar. Vou parar de falar de bocejar. Por quê? Porque tudo que a gente foca vai expandir. Então, se a gente quer expandir esses pensamentos tolos, esses pensamentos negativos, é o que a gente vai atrair para a nossa vida. É o que a gente vai atrair, não é isso que a gente quer. Então comece já logo de manhã, como você quer que o seu dia seja. Foca nisso. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Hoje meu dia vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Hoje eu abençoo a minha vida, abençoo a vida da minha família, dos meus filhos, abençoo meus pets, abençoo todo mundo que passar pelo meu caminho hoje. Eu abençoo essa pessoa. Começa a expandir. Olha isso, quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. Então, quando a gente emana coisas maravilhosas, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar atraindo coisas maravilhosas para a nossa vida. Pode perceber, gente, que um dia quando você acordar mal, você vai ver que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Agora, quando a gente aprende a virar a chavinha da nossa mente, mudar os nossos pensamentos, tudo vai mudar. Ó, é por isso que fico repetindo. Eu preciso parar de comer tanto, ou parar de fumar, ou de me entregar ao desejo sexual ilícito. É uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. Gente, isso aqui é muito interessante, porque eu pego muito para minha vida. Porque assim, eu sempre quis emagrecer. Eu sempre quis ter o meu corpo magro, né? Não queria ser. Então eu ficava assim: eu não posso comer isso. Ai, nossa, comecei uma dieta, parece que eu fiquei com mais fome. O que eu tava fazendo? Não dava nem uma semana, eu já tava voltando a comer tudo de novo. Por quê? Porque eu não tava colocando coisas boas dentro de mim. Eu não tava falando assim, eu vou mostrar o que eu fiz, né? Vou dar o exemplo. Eu falava sempre isso. Aí quando eu mudei, assim, eu não quero emagrecer. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero ter força, eu quero ter vitalidade de vida. Eu saí do foco, eu preciso emagrecer, preciso ter o corpo saudável. Ai, nossa, que fome, vou começar a dieta, nossa, eu vou ter que tirar esse pãozinho, nossa, eu não vou conseguir. Eu mudei a estratégia. E hoje, assim, eu vejo que a minha alimentação, ela tá mais saudável, porque eu quero ser uma pessoa mais saudável, até mesmo por causa da minha cirurgia, né, dos problemas que eu tenho de intestino irritado. Então, eu quero quero comer saudavelmente, mas eu não fico, eu vou começar a minha dieta, vou tirar isso, nossa, eu não vou conseguir, nossa, que vontade de comer aquilo, nossa, não sei. Eu parei e eu percebi que eu comecei o meu corpo, ele começou a não sentir vontade de comer errado. Eu virei a chavinha, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei energia, um pensamento em coisas boas, porque o que eu foco, eu expando, né? E olha aqui, ó, quanto mais você se concentrar em eu não quero fazer isso, com mais força, isso aprisionará em sua teia. Por exemplo, eu não quero comer isso aqui. Nossa, eu não posso comer isso aqui. Nossa, isso daqui se eu comer, não posso fazer isso. Você já está se aprisionando. Vai dar uma semana, você já vai estar voltando tudo de novo para o mesmo lugar onde você começou. Ó, Satanás não pode tomar sua atenção quando sua mente está preocupado com algo a mais. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus. Pare de se preocupar. Gente, uma coisa assim que eu olho assim hoje, porque eu tenho um estilo de vida com reiki, né?
O reiki tá para tudo em mim. É como se eu estivesse abençoando tudo na minha vida. Hoje eu entendo muito que é sobre isso, né? Mas eu uso a técnica do reiki com esse ensinamento dentro que Jesus deixou pra gente. Porque é praticamente a mesma coisa. E aí eu olho aqui, eu faço os meus 5 princípios do reiki, que não se preocupar, somente hoje eu abandono a raiva, abandono as preocupações, eu sou muito grata, eu trabalho honestamente, eu serei amável e gentil com todos os seres, com todas as pessoas. É exatamente isso que Jesus deixou pra gente também. Então, quando eu falo somente hoje eu abandono as minhas preocupações, eu já estou limpando todos esses pensamentos negativos. Você percebe que quando algo se torna um hábito na nossa vida, a gente começa a ter resultado. E meninas, eu tenho algo assim que eu tô sentindo já no meu coração. Vou ver se eu começo a preparar para vocês, tá? Aqui do grupo, porque eu quero continuar com o grupo, quero continuar com as leituras, mas eu tô sentindo assim, eu tava até fazendo uma listinha de livros que eu quero continuar aqui com vocês, né? Vi lá no formulário, né, o que vocês preencheram. Eu sinto muito que a nossa leitura tem que ser voltado com o conhecimento da Bíblia mesmo. Não quero pegar muito livros de autoconhecimento. Eu quero mais focar na Bíblia em si e trazer o meu conhecimento do autoconhecimento aqui para vocês, né? Só que eu quero muito trazer também para vocês entenderem o que o reiki fez na minha vida também e me levou a sentir. Então, estou preparando algo muito especial, vou fazer até uma enquete depois para saber se alguém conhece o reiki, se alguém já sentiu, já recebeu a energia. Tem muitas alunas minhas aqui do estúdio que são reikianas, né? Então, eu quero fazer uma enquete só para ver se você conhece, se você nunca ouviu o que é o reiki, para a gente poder conversar um pouquinho e ver se o que eu tô sentindo em fazer vai fazer sentido para vocês também, tá? Mas isso eu vou falar mais pra frente. Vamos voltar aqui, olha aqui, interessante. Revele sua luta a um amigo devoto ou a um grupo de apoio. Você não tem de espalhar para todo mundo, mas precisa ao menos de uma pessoa com quem possa abertamente partilhar sua luta. A Bíblia diz, é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Aqui o que ele quer dizer? Para a gente se abrir com alguém. Para a gente não ter medo, né, de partilhar o que a gente está sentindo. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque assim, não é para todo mundo que a gente pode se abrir, né? A gente tem que, no nosso sentir, quem é os nossos amigos de verdade? Quem eu posso partilhar sem ser julgado, sem ser criticado, sem ser, mas sim ser acolhido. Quem? Olha o que ele fala aqui. Você realmente quer ser curado daquela tentação persistente que o segue derrotamente, continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse, não a oculte, exponha. Expor seus sentimentos é o início de cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores. Mas expostos à luz da verdade, murcham. Suas enfermidades têm a medida de seus segredos. Então, tire a máscara. Pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. O que isso mostra pra gente? O que uma terapia traz. Dentro de um processo terapêutico ou numa sessão de terapia, a gente coloca pra fora o que dói. E nem sempre é confortável, né? Por isso que aqui eles falam, né, de expor para um amigo, de conversar, porque é importante isso. Mas se a gente não tem aquele amigo, eu recomendo um profissional que vai te acolher, que vai te ouvir, que vai te ajudar e te guiar nesse processo de cura. Porque assim, por exemplo, eu vejo muito na internet alguns pacotes curtos, assim, baratos, que hoje em dia tá tudo R$ 9,90, R$19,90, R$ 29,90, aquelas coisas, né, toda. De programas bem curtinhos, sem um guia, sem uma pessoa ali para guiar, num processo onde você vai mexer com uma dor profunda que te magoou
que você sofreu ali na sua infância, você vai fazer ali um processo de cura da criança interior, sem ninguém te guiando nisso. Isso é muito desafiador. Desafiador não, isso é muito perigoso, vamos dizer assim. Vamos usar a palavra perigoso. Por quê? Porque você precisa desse apoio, dessa pessoa que te escuta, porque não é assim tão fácil colocar a nossa dor para fora. A gente precisa desse acolhimento, dessa segurança, né? Olha aqui ele fala: todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões já sentiram o que você sente e enfrentam as mesmas lutas que você enfrenta neste momento. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. E a verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle da sua vida. Problemas com finanças, casamentos, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los por conta própria, já teria feito. Não é mesmo? Não é mesmo? Olha isso. Olha isso, gente. Se a gente sozinho conseguisse, a gente já estaria leve, a gente não estaria aqui tentando encontrar e descobrir como ter uma vida com propósito. Por isso que, assim, a forma que nasceu esse projeto de ler o livro é uma forma segura, porque eu tô aqui compartilhando com vocês e, de repente, se algo mexe aí dentro com vocês sabem para onde mandar mensagem, você já sabe como falar comigo. E é o que acontece, a gente faz uma troca tão gostosa lá no particular, quando vocês me mandam as mensagens, sabe? De pessoas que, nossa, cá, tô passando por isso, gratidão, realmente eu precisava ouvir, eu precisava falar, e a gente tá aqui para isso é o mais importante. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago diz, do capítulo 4, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos pacificamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal. Utilizamos termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados servindo em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Olha isso. Então, se você aceita Jesus na tua vida, se você aceita a palavra na sua vida, você já está resistindo, você já está colocando aí o capacete, você já está se protegendo. É uma proteção energética. Deus é uma proteção energética. Quando eu faço os processos terapêuticos, muita gente vem muito pesada, né? Querendo aprender a se proteger energeticamente. Eu tenho várias técnicas eu passo para se proteger energeticamente. A gente faz a autoaplicação de Reiki, que é uma proteção energética. Mas quando tem uma intenção, colocando Jesus ali como seu escudo, como sua proteção, ter ali a palavra como sua proteção, isso intensifica muito mais tudo. E eu percebi isso na minha vida, porque eu fazia a minha autoaplicação, mas eu sempre estava ali antes, fazendo a minha prece, a minha oração, para quem? Para quem? Para que Jesus esteja comigo. E eu sei que, de alguma forma, eu sinto Ele tão perto, gente. E é uma coisa assim, é muito interessante, porque o Reiki, ele entrou bem no comecinho do meu processo de autoconhecimento, né? E eu só queria aprender uma técnica. Eu queria aprender alguma coisa que me ajudasse. E me ajudou demais. Assim, foi muito, muito bom sentir, vivenciar, aprender que eu sou muito mais do que meu corpo físico. Eu consegui sentir o que sabe, muitas coisas dentro de mim. Eu comecei a trabalhar a minha mediunidade, a minha sensibilidade, e foi algo muito maravilhoso que aconteceu comigo. Só que quando eu trouxe
Jesus para mais perto da minha vida, o que eu sentia ficou muito mais forte. Porque inconscientemente eu já estava utilizando ali como um canal a energia da criação, a energia de Deus. Só que quando eu trouxe isso para a minha vida, conscientemente, tudo mudou, gente. Tudo mudou. É como assim... Eu sou muito grata a todos os meus mestres, a todo mundo que me ensinou o autoconhecimento, que me tirou ali do fundo do poço, que foi me ensinando tanta coisa maravilhosa, sabe? E agora parece que a peça que faltava, eu encaixei ali. E parece que o meu trabalho começou a tocar mais pessoas. Parece que agora o meu servir tá diferente. Gente, eu fico emocionada. Eu fiquei emocionada. Eu falei, hoje eu não vou me emocionar. Mas foi muito mais forte. É tudo mais forte, mas... E vocês vão ver. Vocês estão aqui no começo, né? Tem gente que já tá aqui num nível de consciência muito elevado. Eu sou muito grata por Deus ter colocado vocês na minha vida também. Por ter tocado o coraçãozinho de vocês. E aqui, ó, até o último fala, perceba a sua vulnerabilidade. O que é isso? Ó o que Jeremias disse, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. O que isso significa? Que a gente vai estar aberto para tudo, para cair nas tentações, como aconteceu comigo lá do que eu estava vivendo, e eu, o que eu fiz? Eu simplesmente me permiti viver algo que eu falei, não, eu preciso mudar minha vida. Então eu fui ultrapassando ali. Eu fui percebendo os meus medos, as minhas, vulnerabilidades. Eu fui sentindo. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai caindo nas tentações, só que a gente não faz nada para mudar. E por isso que eu fico até emocionada, porque eu me permiti sair da onde eu estava. Eu me permiti. De alguma forma eu falei, não, eu quero sair da onde eu tô. E aqui ele fala, né, quando Jeremias fala que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a gente precisa aprender a sentir o nosso coração, a sentir o que existe dentro da gente. Porque se a gente sabe que isso tá fazendo mal, a gente sabe como sair, a gente sabe a quem recorrer. Ai, muita coisa maravilhosa, né, gente? Hoje eu me emocionei. E aqui, ó, olha aqui a reflexão. Sempre há uma saída. Sempre há. Existe sim uma luz no fim do túnel. A gente pode se enganar muitas vezes com muitas coisas. A gente pode sentir que não tá fazendo sentido. Mas a gente tem que entender que existe uma luz no fim do túnel. Existe sim. Ai, gratidão por hoje, foi muito maravilhoso e a gente vai conversando então. Pessoal, gratidão, um lindo dia abençoado para vocês, um ótimo início, de semana para nós.